Prontos para desvendar um dos períodos mais tensos e fascinantes da história mundial? Hoje a gente vai mergulhar na Guerra Fria, um conflito que, apesar de não ter tido batalhas diretas entre as superpotências, moldou o século XX e deixou um legado que sentimos até hoje. Imagina a cena: a Segunda Guerra Mundial finalmente chega ao fim. Ufa, o mundo respira aliviado. Só que não. A vitória dos aliados, em vez de trazer a paz duradoura, acendeu um novo pavio. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo e a democracia liberal. Do outro, a União Soviética, impulsionando o socialismo e as chamadas democracias populares. Essa rivalidade entre duas ideologias e dois modelos de mundo se tornou o motor da Guerra Fria. E por que fria? Porque, meus caros, não teve confronto militar direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas calma lá, isso não significa que o período foi tranquilo. Muito pelo contrário. Foi uma batalha ideológica, econômica e política travada em diversos frontes ao redor do globo. Em 1947, o presidente americano Harry Truman jogou a primeira pedra. Em um discurso que virou marco, ele declarou apoio a qualquer nação que quisesse resistir à dominação estrangeira. O recado era claro: URSS, estamos de olho na sua expansão. Esse foi o estupim para o aumento das tensões globais entre as superpotências. No mesmo ano, entra em cena o Plano Marshall. O secretário de Estado George Marshall lançou um programa de ajuda econômica para a Europa Ocidental devastada pela guerra. Mas era só caridade? Nem a pau, Juvenal. Os Estados Unidos estavam com medo real de que mais países europeus aderissem ao socialismo e caíssem na órbita soviética. Era uma estratégia para blindar a influência capitalista e garantir que seus aliados se reerguessem. É óbvio que a União Soviética não ia ficar de braços cruzados, né? Para contrapor a crescente influência americana na Europa, a URSS arquitetou sua própria jogada, a criação do Cominfor. Pensem nisso como uma aliança estratégica que unia os principais partidos comunistas europeus. O objetivo: coordenar as ações e fortalecer o bloco socialista. Essa manobra resultou na formação de uma poderosa área de influência soviética, conhecida como a famosa Cortina de Ferro. Além disso, os soviéticos lançaram o Comecon, uma espécie de plano Marshall socialista, voltado para ajudar economicamente os países do bloco. Essas estratégias de ambos os lados só fizeram aprofundar a divisão entre leste e oeste europeu, consolidando um cenário de tensão que seria a marca registrada da Guerra Fria. De um lado, as democracias liberais, com exceção de Portugal e Espanha, que viveram ditaduras pesadas. Do outro, as democracias populares, sob a batuta soviética. Com o clima cada vez mais hostil, era questão de tempo para surgirem as primeiras alianças militares. Seria esse o prenúncio de um novo conflito mundial? Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais fundaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo era claro: garantir a defesa coletiva contra a expansão soviética. Um ataque a um membro da OTAN seria considerado um ataque a todos. Pensa numa garantia de peso. A resposta soviética veio em 1955 com a criação do Pacto de Varsóvia. Essa aliança militar, liderada pela URSS, tinha como meta conter o avanço capitalista e manter sua zona de influência intacta. Era uma espécie de OTAN do leste, garantindo a defesa mútua entre os países socialistas. Embora não houvesse combate direto entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria esteve longe de ser um período de paz. Os conflitos se espalharam pelo mundo, muitas vezes como guerras por procuração, onde as superpotências apoiavam lados opostos. Guerra da Coreia. Após a expulsão dos japoneses na Segunda Guerra, a Coreia foi dividida em Norte, influência soviética, e Sul, influência americana. A tensão explodiu em 1950 com a invasão do Sul pelo Norte, dando início ao primeiro grande conflito militar da Guerra Fria. Guerra do Vietnã. Outro palco de embate entre ideologias, com os Estados Unidos apoiando o Sul e a URSS o Norte. Guerra do Afeganistão. A URSS invadiu o Afeganistão, gerando uma forte reação ocidental e apoio aos guerrilheiros afegãos. Em meio a esse cenário de constante tensão, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. E o símbolo máximo dessa divisão? O Muro de Berlim, construído em 1961, que separou fisicamente a capital e se tornou um monumento à Guerra Fria. Qual era o objetivo principal do muro? Impedir a fuga de trabalhadores da Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida no Ocidente. Mas a coisa ficou realmente assustadora em 1962, com a crise dos mísseis em Cuba.
A União Soviética tentou instalar uma base de mísseis nucleares na ilha caribenha, a pouquíssimos quilômetros dos Estados Unidos. O mundo parou. Ameaças de retaliação nuclear pairavam no ar, e o planeta esteve à beira de uma terceira guerra mundial nuclear. Por um fio, o confronto foi evitado, mas a lição foi clara: a Guerra Fria era perigosa pra caramba. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética não se restringiu à política e aos conflitos militares. No final da década de 50, a disputa foi para além do planeta Terra, na famosa corrida espacial. Os soviéticos saíram na frente com o lançamento do satélite Sputnik, mas os americanos deram o troco em grande estilo, com a façanha de pisar na Lua primeiro, em 1969. Era uma demonstração de poder tecnológico e ideológico. Essa disputa parecia interminável, até que no final dos anos 80, o cenário começou a mudar drasticamente. Muito mais do que um simples evento, a queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o enfraquecimento do regime socialista e o início do fim da Guerra Fria. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, a Guerra Fria finalmente chegou ao seu desfecho. O capitalismo, então, se espalhou por praticamente todos os países do mundo, e os Estados Unidos se consolidaram como a única superpotência global nas décadas seguintes. E aí, deu para pegar a dinâmica dessa época cheia de reviravoltas? A Guerra Fria foi um período complexo, com impactos que se sentem até hoje na geopolítica mundial. Continue estudando e desvendando os mistérios da história com a gente. Até a próxima! Ficou com alguma dúvida sobre a Guerra Fria, ou quer se aprofundar em algum tema específico? Deixe sua pergunta aqui nos comentários.